Finalmente, aventureiros! Cheguei à próxima das Ilhas Nação. Eu mal desci no porto e o barco que me trouxe já foi embora. Agora não tem volta aí pra cidade, mas cadê ela? Não deveria ser uma montanha gigante, até mesmo mágica. E eu não vejo nada além de umas construções estranhas em miniatura. Nessa hora, aventureiros, eu olhei pra cima. Não! Nem f***endo! Não pode ser! No céu, voando acima das nuvens, tal qual acontece com a cidade de Juno, Kulum estava voando! Mas não era só a cidade, era uma montanha inteira! No céu! Voando! Ah não! Como eu vou chegar lá? Decidi ir à luta e procurar o caminho até Kulum. Nos arredores eu encontrei mais dessas construções em miniatura. Ora, essas construções não fazem o menor sentido? Quem cabe para morar nessas maquetes? Será que é só arte? Ah, é claro! Eu já tinha ouvido falar disso antes, mas achei que era um boato. Já nem me lembrava mais disso. Uma vez, conversando com um marinheiro no porto de Alberta, ele me contou sobre Kulum. Ele me dizia que Kulum era um lugar para realizar fantasias de pessoas de toda a Midgard, que logo em sua chegada você passaria pelas casas em miniatura, na Vila dos Pigmeus. Eu achei tão absurda a história que nem dei atenção. Segundo ele, os nativos de Kulum foram bem receptivos com os estrangeiros de Rune-Midgard no passado. Eles gostaram tanto da troca com a nossa cultura que decidiram nos homenagear. Nos campos abaixo da cidade, os moradores de Kulum criaram réplicas de edificações do reino em escalas menores. É possível ver os moinhos de vento de Aldebaran, o porto de Alberta, a estrada de Prontera e até o santuário da abadia de Santa Capitolina, um mundo em miniatura como mensagem de boas-vindas aos aventureiros. Kulum é famosa como atração turística por suas belas paisagens. Aqui, as pessoas acreditam em uma religião única e na existência de um eremita que tem o poder absoluto sobre as limitações da existência humana. As pessoas acreditam que qualquer um pode se tornar um eremita, um ser absoluto. Assim, elas se esforçam para melhorar suas almas para esse fim. Os habitantes de Kulum são bons aventureiros. Eles prezam a paz e a iluminação. Por isso, quando o marinheiro me contou que eles decidiram homenagear um povo que eles nem conheciam direito, eu achei que era mentira. Nacionalismo besta do reino de Midgard, sabe? Mas aparentemente não é. Nos arredores de Kulum eu pude ver filhotes de leopardos, sorrateiros e até pirralhos brincando, mas eles fugiam quando eu tentei falar com eles. Vai entender, né? Eu havia ouvido falar que Kulum existia sobre uma rocha gigante flutuando acima das nuvens, mas eu não esperava que de fato ela estaria voando. A montanha Kulum é uma das montanhas sagradas mais importantes da mitologia daqui. Existem muitas lendas sobre a montanha. Sim! Kulum é o nome da cidade, mas na realidade quem teve esse nome primeiro foi a montanha. Ela quem deu origem ao nome da cidade. Na cidade existe um palácio, um templo taoísta, tudo em volta da montanha. Olhando daqui dá para entender porque existem tantas lendas sobre a montanha de Kulum. Ela é alta beça. Claro que estar voando no céu ajuda bastante. Bom, eu também lembro que o marinheiro me contou que para entrar em Kulum existe um pilar feito de luz. Ele é literalmente encantado e que é através dele que se flutua até a cidade. As lendas ainda dizem que os sábios da cidade a construíram. O feito é impressionante, porém Kulum sempre flutuou no céu naturalmente. A montanha é mágica e não precisou usar nenhuma tecnologia para flutuar, como fizeram em Juno. Dizem que Kulum possui a mais bela vista do mundo. Além disso, dizem que a comida é boa, com pão doce e passas e pêssego. Assim como as demais ilhas-nação, Kulum tem sua própria história. As histórias contam que um estranho de aparência exótica chegou a Alberta e foi escoltado até Prontera. O rei Tristan Gaibold III conversou com ele para aprender sobre a cultura de sua terra. O rei ordenou aos marinheiros que descobrissem mais sobre esse lugar. Através dos esforços desses marinheiros, foi aberta uma passagem marítima. Essa passagem marítima é agora frequentada com muita frequência por muitas pessoas em todo o país. Pausa na história para uma pequena curiosidade. As Ilhas-nação são inspiradas em países reais. Foi uma ideia da Graft para promover o jogo. Até agora nós vimos Brasilis, que foi inspirada no Brasil, Amatsu, que foi inspirada no Japão, Luoyang, que foi inspirada na China antiga, e agora Kulum, que é uma cidade inspirada na Taiwan antiga. Seu nome original é Gonryun,
que se refere a uma montanha citada no poema de Sun Chao. A tradução não perde o significado, uma vez que Kulum é o nome dado a uma das maiores cordilheiras da Ásia. Por isso, essa confusão de que alguns países o nome da ilha se chama Kulum, ou a dungeon se chama Gonion, e por aí vai. Bom, de volta à história. Kulum é um lugar distante, exótico e misterioso. Diferentes localizações de Kulum foram atribuídas nas várias lendas, mitos e relatos semi-históricos em que aparece. Esses relatos normalmente descrevem Kulum como a morada de vários deuses e deusas, onde também podem ser encontradas plantas lendárias e criaturas míticas. Enquanto eu explorava, eu achei um ideograma curioso entalhado numa pedra. Meu kululandês não é lá essas coisas, mas eu acredito que signifique terra. Por que alguém entalharia isso aqui? Bom, as lendas sobre as cidades em miniatura estavam certas, mas pelo visto, Runemédiga não foi a única homenageada por Kulum. Depois do ideograma, eu vi também andando, buscando a tal coluna de luz, uma cidade em miniatura de Imbeck. Pelo visto, Schwarzwald também foi homenageada? Ah, não. Será que tem alguém da Requember aqui? Se tiver, eu posso sair em perigo? Eu fiquei divagando sobre o que encontraria em Kulum e continuei andando. Encontrei em outros lugares o ideograma Terra entalhado nas pedras. Será que eu devo me preocupar com isso? Opa, tem algo estranho naquela pedra? Sim! Aventureiros, é o feixe de luz! Deve ser ele que vai me levar para a cidade no céu! Com muito cuidado e um certo receio, eu entrei na luz e aos poucos eu fui flutuando, mas eu não vi o que aconteceu depois. O feixe de luz era tão brilhante que me cegou! Eu não podia ver nada! Quando eu voltei a ver, eu estava na famosa Ilha dos Eremitas. Finalmente! Kulum! A cidade é maravilhosa, mas dá medo. Diferente de Juno, tem muitos locais em que se pode cair daqui de cima. A cidade é formada por várias ilhas, um arquipélago. Existe uma ilha central maior, com várias pequenas ilhas flutuando ao redor. As ilhas são ligadas por pontes de madeira, nada confiáveis. Continuei andando pela cidade. Ela era maravilhosa, aventureiros. Era possível ver nuvens brancas e fofinhas, um céu azul brilhante e se escutar o vento assoviando e soprando o tempo todo. Curiosamente, aqui em cima crescem plantas normalmente. Um local verde maravilhoso. Realmente, esse é um lugar mágico. O local parece tão pacífico. Andando mais pelo local, eu me deparei com outro ideograma entalhado em pedra. Dessa vez, não era o mesmo. Esse significa céu ou seria paraíso? Acredito que céu, porque lá embaixo estava entalhado terra. Então... Epa! Lá embaixo terra, aqui em cima céu? Será que é tão simples assim mesmo o significado? Kulum da terra e Kulum do céu? Isso são placas? Curioso, muito curioso. Mais adiante eu encontrei um cavaleiro. Tentei perguntar para ele o que significavam os entalhes, mas ele não quis papo, disse estar ocupado. O pessoal daqui não deveria ser o mais hospitaleiro? Não deu nem tempo de me aborrecer, porque próximo ao cavaleiro eu vi um outro ideograma na pedra. Dessa vez era vento. Ué, então não são placas. Qual seria a necessidade de sinalizar o vento? Perigo de sair voando? De fato, no local ventava muito, mas tenho minhas dúvidas se esse é mesmo o significado do entalhe. Minhas dúvidas não duraram muito, porque em uma das ilhas em volta da ilha central, eu achei o entalhe terra de novo. Não são placas. Agora, o que significa terra, céu e vento? O que significa isso para a cultura de Kulum? Aventureiros, Kulum é maravilhosa. Percebi explorando que as pessoas só moram e constroem na ilha central. Deve ser pelo risco de cair daqui de cima, né? Dessa vez eu vi um aldeão ali dando sopa. Vamos ver se eu tenho mais sorte com ele. Seu nome era Junpo Lanyen. Moço, tudo bem? Você sabe me dizer um pouco sobre esses entalhes? Olá, como vai? Isso são marcações para lembrarmos do que Kulum é feita. Somos uma nação independente e orgulhosa. Sempre lutamos bravamente contra os invasores que tentaram tomar essa terra abençoada. Vencemos todas as batalhas por nossa terra até hoje. Nós acreditamos na canção da vitória triunfal. Ela representa o espírito de nossa nação. Na realidade, ele não explicou muita coisa do que eu perguntei. Eu não quis parecer um estrangeiro ignorante, eu agradeci e me despedi. Andei perguntando pela cidade mais sobre o local. Ele é conhecido como a Ilha dos Eremitas. Como eu disse, Kulum é um local pacífico. A
cultura local, é possível entender o quanto as pessoas buscam por iluminação. A ideia de iluminação deles não é exatamente algo divino, aventureiros. Na cidade, por exemplo, é possível ver uma inscrição, Da Zong Chin Chan. Significa imparcialidade e ausência de partido. A palavra justiça é usada para descrever esse tipo de cultivo dos estudiosos. Os praticantes dizem que o sábio determina que deve ser neutro, benevolente e justo, focar na tranquilidade e estabelecer as pessoas ao extremo. Tá entendendo melhor como funciona? Mas nem tudo são flores, viu? Eu fiquei sabendo que muitos habitantes tornaram-se eremitas, seres absolutos, assim como manda a tradição, mas que, entre eles, existem malfeitores que praticaram atos nocivos mesmo depois de se tornarem seres divinos. Por causa desses mal-intencionados, muitos eventos horríveis começaram a acontecer. As nações vizinhas perto de Kulon enfrentam uma situação terrível. Para contornar o problema, o imperador de Kulon manteve uma administração centralizada, mas agora Kulon é governada principalmente por um juiz independente. Separado da administração centralizada, o juiz decide tudo e tem controle total. Assim, evitando mais assertivamente o desvio do caminho da imparcialidade. A economia daqui é administrada progressivamente por comerciantes. O poder econômico e o sistema de informação de Kulon são incomparáveis. Se você achou que os problemas paravam nos eremitas malignos, calma que piora, viu? Uma moradora, Seon Sol, me contou que existem ladrões em Kulon. Ela estava feliz com a chegada de visitantes como eu, mas agora se sente péssima pelo que os ladrões vêm fazendo. Aparentemente, eles estão se aproveitando do movimento para roubar não só os visitantes, como o próprio pessoal local. Aventureiros, rapadura é doce, mas não é mole não. Acho que é o princípio do Yin Yang, né? É impossível separar a luz das trevas e vice-versa. Continuei andando e descobrindo mais fofocas da cidade. Por exemplo, os homens de Kulon estão com dificuldade muito grande para se casarem. Sim, eles são chamados de Kulons. São homens bravos, enérgicos, partidões, né? Porém, o caso é que existem muito mais homens na cidade que mulheres. É muito pouco provável que todos se casem. Alô, meninas e meninos! Tá encalhada ou encalhado? Curte uma vista bonita? Kulon o seu lugar. Tá dando pra escolher aqui. It's Raining Man! Piadas infames à parte. Apesar dos pesares, Kulon é um local maravilhoso. A sensação é de estar vivendo num grande festival, onde todo mundo está feliz e é gentil. Tá tudo muito bom, mas eu não pretendo ficar aqui. Preciso descobrir qual é a próxima rota marítima para voltar para Ruin Midgard. Não podemos esquecer que tem uma guerra lá prestes a acontecer e que eu preciso voltar. Nem sei se ainda dá tempo disso. Espero que Osbrun consiga avisar o rei. Enfim, a história é longa. Se você quiser saber mais, assista os vídeos sobre Aruna Feltz, Vens e Raquel aqui no canal. Em busca do meu caminho de casa, fui no lugar onde eu sempre consigo informações. Na taverna. Lá eu procurei um pouco de vinho para esquentar, sabe? Aqui em cima faz frio. No entanto, a moça lá do bar não é uma das pessoas que ficaram muito felizes com a vinda dos estrangeiros para cá, não. Diz ela que a nossa presença causou muitos problemas. E pior, ela ainda alegou que não ia me vender vinho porque eu parecia menor de idade. Ô moça, fala sério, né? Olha bem pra minha cara de quem é procurado pela República de Schwarzwald e me diz se eu sou menor. Ela se desculpou e disse que na verdade os estrangeiros beberam todo o vinho, que o número de clientes tem aumentado e que isso é um problema. Então, estou começando a entender o ranço dela comigo. Na taverna eu não tive muito sucesso na minha busca para casa, não. Além de encontrar uma proprietária revoltada com a minha presença lá e um monte de bêbados, eu não consegui descobrir nada. Saí pela cidade tentando encontrar quem soubesse dos barcos. Foi então que eu encontrei Yonkyong Han. Bom dia. Ah! Que foi? Ah não, minha deusa! Não acredito que deixei minha valiosa faca cair. Desculpa, eu não queria te assustar. Caiu lá embaixo? Sim, derrubei no susto quando você chegou do nada. Agora preciso ir buscá-la, mas e os monstros? Eu tenho muito medo, o que eu faço agora? Calma, mostra mais ou menos onde caiu, eu vou lá buscar. Yonkyong Han me mostrou o local e lá fui eu atrás da faca. Sinceramente, eu não tenho tempo pra isso. Eu desci da cidade e fui lá procurar. Lá perto da miniatura de Prontera, alguma coisa estava escondida na areia. Era a faca do maluco. Eu voltei pra cidade de Kulon e fui devolver a faca ao rapaz.
É essa faca dos meus ancestrais que eu perdi. Onde é que você encontrou? Na areia lá embaixo. Me desculpe pelo susto. Tudo bem, você encontrou, é isso que importa. Essa faca é uma herança dos meus ancestrais. Sim, é uma faca barata, mas ela tem um grande valor sentimental para mim e para minha família. Yonkyung-hae me deu umas poções azuis como gratidão. Aproveitei o momento e perguntei sobre os barcos de navegação para Runimídiga. Ele me disse que não sabia nada sobre o porto, que na verdade a maioria das pessoas nunca saiu de Kulum, que quase ninguém sabe nada a respeito. Ah não! Esse lugar... eu tô preso aqui? Antes que eu me desesperasse, o cara da faca me sugeriu procurar o chefe da cidade, que ele saberia me responder sobre o porto e que provavelmente não se importaria em falar comigo. Bom, o pessoal daqui é bastante amigável, talvez... o chefe da cidade realmente possa me ajudar. Ele com certeza vai saber os horários dos barcos. Eu não vi motivo para temer falar com ele. Coloquei minha melhor cara de pau e lábia para funcionar e fui procurar a casa dele. No caminho eu conheci Song Mu-do. Em Kulum existe uma arena, aventureiros. Um coliseu e ele é o responsável. Veja, Kulum tem um histórico de paz e equilíbrio. Não é um povo de guerra. O mais perto que se chega de confrontos aqui é esse coliseu, onde se enfrentam monstros. Ele é bem diferente da arena de Slude. Aqui é mais um teste de força do que enfrentar de fato os monstros. Song Mu-do me convenceu a tentar. Disse que para um aventureiro como eu, o coliseu não seria um desafio. A única coisa que ele me pediu em troca era que eu me provasse digno do coliseu, levantando um bocado de pedras. Fiz o que ele pediu e entrei no coliseu. Aventureiros, de desafio o coliseu não tinha nada. Justamente por Kulum ser um local de paz, a luta e os combates aqui não são algo comum. Os monstros do coliseu eram condizentes com a falta de prática com o combate da cidade. Eles eram fracos, sim! Com muita facilidade eu derrotei o monstro no duelo e depois disso, muito orgulhoso de mim, Song Mu-do me parabenizou. Peguei as direções com ele para a casa do chefe da cidade e deixei para trás um Kulum muito feliz. Finalmente, na frente da casa do chefe, eu conversei com os guardas, que de uma forma muito gentil me deram uma advertência sobre não fazer nada de errado dentro da morada do governador. Mas, gente, até a polícia que é legal. Lá dentro eu conheci Sang Han-yu, uma velhinha muito assanhada, viu? Ela ficou toda empolgada que um visitante de fora da cidade veio falar com ela. Eu a cumprimentei e perguntei onde estava o chefe da cidade. Ela me disse que ele estava no andar de cima e que eu era um rapaz bonito, mas que eu não chegava aos pés do marido dela. Essa velhinha deve ser a mulher do chefe. Agradeci e fui lá em cima falar com tal chefe. No segundo andar eu finalmente encontrei Sang Yu-moon, o chefe governante da cidade. Ele é um dos líderes da vila. Pelo que entendi, Kulum tem mais de um líder. Uma boa tarde, visitante. Meu nome é Sai Yu-moon, um dos líderes dessa vila. Sejam bem-vindos a Kulum. Obrigado. Eu sou Bazara, um Romani de Runimídiga. Estou há pouco tempo aqui na cidade, mas eu já preciso voltar para casa. Me falaram que você pode me ajudar com isso. Você sabe quando chegam os barcos de outras ilhas aqui e se eles vão para Runimídiga? Entendo a sua situação. Deixe-me esclarecer um pouco o que acontece na nossa cidade. Nós não temos muitas ligações com outras vilas e outras cidades da região. Mesmo que o povo costume chegar aqui pela cidade de Alberta e os visitantes até gostem daqui, essas coisas aconteceram muito recentemente. E acho que a nossa cidade ficou tempo demais isolada do resto do mundo. Eu não faço a menor ideia do que acontece lá embaixo. Como é que é, meu senhor? Eu estou preso aqui? Não tem ninguém que possa me ajudar na cidade? Não sei dizer. Dada a situação que aflige a população de Kulum, com a recente chegada de tantos estrangeiros, os moradores não têm estado mais tão amigáveis com os visitantes. Além disso, ainda vieram ladrões que começaram a rondar e atormentar a nossa cidade. Mas se você veio visitar Kulum, sinta-se à vontade e aproveite. Mas não espere que os cidadãos irão te receber de braços abertos tão facilmente. Mas não é possível! Então, é verdade? Eu tô preso aqui até conseguir me virar sozinho? Esse local é um paraíso, só esqueceram de avisar que quem entra não sai. Agradeci revoltado ao chefe Sang Yu-moon e fui perambulando incrédulo pela cidade. Desde que vim parar nas Ilhas Nação eu enfrentei fantasmas, monstros, criminosos, revoluções! E vou ser derrotado pela cidade mais pacata de todas? Preso para sempre?
O que eu vou fazer? Voltei para a taverna, o único lugar familiar que encontrei aqui. Pedi uma bebida e fiquei falando com a moça lá do bar, aquela que não vai com a minha cara. Ela se chama Mayambe. Quando eu cheguei, ela percebeu que eu não estava bem e perdeu um pouco daquela marra. Ficou com pena de mim, sim, e começou a puxar assunto. Quer ouvir a última? A casa do chefe da vila foi roubada ontem. E é? Agora eu entendo porque ele não está muito feliz e disposto a ajudar um estrangeiro. Ajudar? Eu estou tentando voltar para casa, eu preciso sair no próximo barco. Uma longa história. Mas me diga, o que aconteceu na casa do chefe? Não posso acreditar que isso aconteceu. Muitos ladrões têm rondado as redondezas da nossa cidade por esses dias. Isso deixa todos preocupados. Você sabe, pode acontecer comigo também. É melhor eu ficar atenta. Mas eu estou o que eu estou dizendo. Aproveita a visita. Mayambe estava puxando conversa fiada, mas ela pode ter dado uma ideia boa. Talvez se eu ajudar o chefe, ele possa fazer um pouquinho mais de esforço e me ajudar. Voltei até a casa do chefe da vila para tentar persuadir o safado, mas ele continuou com esse papinho de que a cidade não é segura, que os estrangeiros não são confiáveis, mas que eu sou bem-vindo. Queria saber até se eu estava gostando daqui. Na verdade, ele parecia até preocupado comigo, aventureiros. Pediu que eu tomasse cuidado para eu não ser roubado também. Isso! Essa é minha deixa. A respeito disso, eu ouvi dizer que você foi roubado. Ah, então você ouviu essa história. Sim, foi na noite passada. Por isso o povo está comentando ainda bastante nas ruas. Como você deve ter notado, há muitos ladrões rondando a nossa querida cidade. Sinceramente, não. Mas o que foi roubado? Como eu posso dizer? Trata apenas de uma espada comum, mas para nós da família real, é um tesouro passado de geração a geração. Eu preciso recuperar essa espada custe o que custar, mas não posso simplesmente sair e ir atrás dela. Eu sou um homem muito ocupado. Você não consegue imaginar como a vida de um chefe de vila pode ser atarefada. Esse é um grande problema, sim. Será que eu não posso ajudar? Oh, você está falando sério, então? Muito obrigado. As pessoas da cidade estão muito desconfiadas por causa dos ladrões que estão infestando o local e seria muito difícil pedir ajuda a qualquer um deles. Mas se você conseguir encontrar a espada, eu o recompensarei muito bem, Bardo Bassara. Opa! Ele finalmente falou minha língua! Com dinheiro eu posso achar alguém e pagar o transporte? Não diga mais nada, eu irei encontrar a sua espada, Sanyamun. Uma relíquia como essa não pode ficar perdida. Saí da casa do chefe e fui à luta. A primeira coisa a fazer é juntar informações. Talvez aquela dona da taverna fofoqueira saiba de algo. E lá fui eu de volta para a taverna. Oh, é você novamente. Ouvi dizer que você está ajudando o chefe. Mas como você... As notícias voam. Eu tô vendo. É humanamente impossível, mas eu tô vendo. Por favor, continue ajudando o nosso chefe. Ele tem estado muito preocupado. Pois é por isso que eu estou aqui. Você sabe alguma coisa sobre o roubo na casa dele? Eu não, mas vê aquele homem ali, sentado na mesa, aquele bêbado ali. Ele parece saber sobre o que aconteceu na casa do chefe na última noite. Ele está bebendo muito desde ontem. Que suspeito. Ele está bebendo tanto assim, deve ter se sentindo culpado por alguma coisa. Agradeci Mayambe e fui falar com o homem. Aventureiros, o homem não estava bem não. Ele estava de ressaca. Subon era o seu nome e ele estava com o estômago péssimo. Eu dei a ele uma poção verde para ajudar com a azia. Ele ficou muito grato e eu aproveitei a deixa para perguntar o que ele queria saber. O que você sabe sobre o ladrão que roubou a casa do chefe da vila? Subon me contou que ontem ele saiu muito tarde do bar. Disse que precisava tomar um ar, mas aí ele ouviu uma barulheira. A confusão vinha da casa do chefe, que ela estava iluminada e barulhenta. O bêbado curioso continuou olhando e foi quando ele viu algo correndo pelos telhados de algumas das casas próximas. Algo? Não deveria ser alguém, não? Ah, esquece. Pra onde que você viu ele correndo, esse algo? Antes que eu pudesse falar qualquer coisa, o bebão começou a vomitar. Aventureiros, foi só o tempo de eu pular pra trás e o cara lavou o chão. Depois disso, ele levantou a cabeça com a boca suja e disse que o algo foi para o templo antes de desaparecer. Disse ainda que não tinha certeza se era um homem ou um animal, mas que era bem grandinho. Mas essa agora... Do que exatamente eu tô atrás?
Na verdade, eu acho que a pergunta é: eu quero encontrar esse ser? No final das contas, Suboon não se sentia culpado de nada. Ele só um bêbado que estava na hora certa e no lugar certo. Agradeci a ele e ele me disse que, se precisar, ele está sempre aqui bebendo. Acho que já tem o suficiente para bater um papinho com o chefe da vila. De volta à casa dele, eu contei o que fiquei sabendo. Oh, então você já encontrou uma pista? Você está fazendo um trabalho soberbo. Sorte a sua que a minha família é formada por alquimistas e acho que isso pode lhe vir a calhar. Saiyunum me deu 3 poções brancas. É o quê, meu senhor? Você espera que eu entre no templo dos monstros atrás da sua espada sozinho? Eu pensei que você iria movimentar os guardas para procurar. Me ajuda, vai, sei lá. Disponibilizar guardas? Eu não posso fazer isso. Há muitos ladrões na cidade e os guardas precisam estar a postos o tempo inteiro. Ainda estamos sofrendo com falta de contingente. Mas essa agora? Obrigado por nada. Como esse chefe inútil quer que eu ajude ele se ele mesmo não se ajuda? Saí revoltado do local, pensando se eu deveria mesmo entrar no tal santuário. Na frente da montanha de Kulum existe um portão vigiado por um guarda. Logo acima do portão tem esculpida a palavra Kulum, indicando a entrada. O guarda me contou que esse local já foi um santuário, há muito tempo atrás, mas que depois foi abandonado pelos monges que buscavam o reino dos céus. Agora, o antigo santuário é a morada de vários monstros. Um cara que estava próximo do portão ouviu a conversa e se intrometeu. Ele disse que lá em cima vive uma fada, no topo de Kulum. Ela é muito famosa por ser muito bela. Ela tem até fã-clube na cidade, acreditam? O maluco que estava falando comigo era o presidente do fã-clube da fada. Aventureiros, quanto mais eu rezo, mais maluco me aparece. Eu deixei o doidão pra lá, que tentou me convencer a fazer um chapéu de membro para entrar no fã-clube. Na entrada da montanha, fiquei alguns segundos olhando para o portão, ainda em dúvida do que fazer. Bom, ficar parado aqui não vai me levar de volta para casa, seja o que eu quiser. E lá se foi o trovador de vocês subir a montanha lendária Kulum. Deixei a Ilha dos Eremitas para entrar no santuário Xinguanu. O local era uma ruína dentro de uma caverna na montanha, aventureiros. Lá eu encontrei monstros como pessegueiras encantadas, borboletas sanguinárias e zippers. Tive que lutar contra alguns deles. Tentei evitar ao máximo até que vi um altar em meio a uma área cerimonial. O santuário da Rainha Kulum, como é conhecido aqui, é um santuário dedicado à deusa Xinguanu. Como eu sei disso? Haviam inscrições no local, estátuas, vários pequenos detalhes que contavam a história. Xinguanu se traduz como Rainha Mãe do Ocidente e é uma deusa local. A Rainha Mãe do Ocidente é a distribuidora de prosperidade, longevidade e bem-aventurança eterna. Uma deusa benevolente para um povo que cultua a imparcialidade. Faz sentido que Kulum seja um local de paz, apesar do ranço aos estrangeiros. Tudo era muito interessante, mas eu não tenho tempo a perder. Continuei subindo até achar uma passagem para fora da caverna. Agora, do lado de fora, bem no meio da montanha, eu encontrei algo inacreditável! No meio da montanha flutuante, aventureiros, além da vista incrível das nuvens, havia um tabuleiro de Go gigante! O quê? Você não sabe o que é um tabuleiro de Go? É um jogo de estratégia de tabuleiro para 2 jogadores. O objetivo é cercar mais territórios que o oponente. Ele tem pecinhas brancas e pretas. Por que tem um tabuleiro de tamanho família bem no meio de uma montanha? Não levei muito tempo para entender. Lembra dos eremitas que subiram Kulum em busca de iluminação? Alguns desses ermitões estavam jogando nos tabuleiros e, ao me ver, eles não ficaram felizes não. Inclusive, eles tinham um aspecto bem maligno. Não me deram nem tempo de explicar ou tentar levar eles na conversa e começaram a me atacar. Alguns diziam que eu não deveria estar aqui, que essa área não é para pessoas como eu. A área do tabuleiro era formada por várias ilhas flutuantes e extremamente confusa. Quanto mais eu fugia, mais eu me perdia indo de ilha para ilha. Mais monstros como os do santuário iam aparecendo. Se eu não sair daqui logo, vai ser game over para mim. Eu já tô começando a ficar cansado de correr. Cadê? Por onde eu subo pro topo dessa montanha? Vamos, Kulum, me ajuda! No meio da correria eu pude até ver casas onde os ermitões malignos provavelmente moravam. Com muito custo eu cheguei a uma área verde vasta, com passagem para o topo da montanha. Aqui eu tive uma trégua da perseguição e encontrei, entalhado em pilares de pedras, os mesmos kanjis que vi desde que cheguei a Kulum.
terra, paraíso. Seria o encontro do plano terreno com o paraíso? É isso que significa a montanha mágica de Kulum? Foi através da passagem e finalmente eu cheguei ao topo de Kulum, o local prometido para aqueles que alcançam a iluminação. Será que essa é a tal terra das fadas que o presidente do fã-clube falou? Ah não, mas ermitões! Acredite se quiser, eu vi o ermitão conversando amigavelmente com uma raiz de ginseng selvagem viva! Sim! O ginseng tinha rosto e parecia um velho. O que está acontecendo nesse lugar? Arcádia é a fronteira final para os Kunluns em ascensão. É o lugar onde tudo existe em harmonia. No entanto, as dissonâncias em Kunlun perturbaram a harmonia outrora pacífica em Arcádia, fazendo com que os seres internos se tornassem agressivos com todos os que se aproximassem. O quê? Quem disse isso? Ao me virar, eu pude ver a tal fada que o maluco de Kulum me falou. E não é só uma, eram várias ninfas. Mas elas tinham um aspecto terrível, perverso. Uma ninfa perversa! Elas começaram a me atacar e eu a fugir. Com muito custo eu consegui despistar todo mundo e me esconder atrás de uma construção. Ah não, a coisa é muito pior do que eu pensava. Existe um equilíbrio entre a terra e o paraíso no céu. Se o que a ninfa disse for verdade, essa é a última parada antes da iluminação. As ações das pessoas na vila influenciam nas vibrações da montanha. Todos os seres iluminados daqui estão se pervertendo, se tornando malignos. Os ladrões, os estrangeiros, a falta de imparcialidade. Isso tudo precisa acabar se quisermos salvar a montanha. O que eu vou fazer? Enquanto eu entrava em desespero, percebi algo no chão. No meio de dedos semi-comidos havia um papel. O papel estava muito sujo de sangue, mas ainda dava para ler algumas palavras. Escrito com sangue, o que deixava ainda mais difícil de ler o que estava escrito. A caligrafia do morto também não ajudava. Estava escrito assim: maldição! Eu falei, saiu. Eu deveria ter vigiado, mas acabei quebrando muitos pedaços, separados. Eu com isso. O resto do papel está muito encharcado. O morto queria explicar o que aconteceu, mas o que será que aconteceu com ele? O mesmo que irá acontecer com você! Quando eu olhei para trás, eu vi uma serpente branca imensa. Era a senhora de todas as serpentes, uma serpente suprema. Epa, peraí. Serpente branca, montanha sagrada. Bai, é você! A serpente suprema deu um bote, dando tempo apenas de eu pular e parte do chão ser destruído pela mordida. Bai, sou eu, o Bazara! O que você tá fazendo? Eu saí de Luoyang e você estava lá. Como é que você chegou aqui antes de mim? E por que você voltou a ser uma serpente? Bai! Não, aventureiros, eu não enlouqueci. Na aventura passada eu conheci a Lady Branca, Bai Qiuchen. A história é longa. Você pode ver ela no vídeo sobre Luoyang. O importante é você saber que essa serpente é ela e que ela deveria ser minha amiga. Bai, para! O que aconteceu? Eu continuei fugindo, mas a serpente branca estava fora de controle. Não vai ter jeito, aventureiros. Eu vou precisar atacar. Soltei várias das minhas magias sonoras na serpente suprema, mas nenhuma delas fez qualquer efeito nela. Socorro! Ela é imune às minhas magias. O que eu vou fazer? Continuei correndo e fugindo até que, em uma área com mais daqueles pilares com kanjis, terra, paraíso, vento. É isso! Kulum é um paraíso na terra sustentado pelos ventos no céu. A ninfa tentou me alertar, mesmo estando fora de controle. As perturbações na harmonia da vila estão fazendo com que os seres da montanha se corrompam. Bai deve ter chegado aqui e ficado louca com as vibrações da montanha. Nesse momento, a serpente branca avançava com tudo em minha direção. Eu peguei a última pílula dourada que sobrou, que havia conseguido em Luoyang, e atirei dentro da boca da serpente. Ela começou a se contorcer e a se transformar, logo após engolir a pílula. Assim que a transformação acabou, ela se tornou novamente a Lady Branca que eu conheci. Pai, você tá bem? Jovem aventureiro, você está aqui? O que houve com você? Você quase me matou. Uma fada ninfa me contou que vocês estão se corrompendo pelo desbalanceamento da energia da vila. Não, aventureiro. A ninfa não é a fada, sou eu. Eu sou conhecida aqui como a fada cobra. É o povo de Luoyang quem me chama de serpente branca. Diferente daqui onde o povo me cultua como uma divindade. Em Luoyang eu sou culpada de infringir as leis celestiais por ter me apaixonado por um humano. Mas você estava bem quando eu te deixei.
Tinha pílula dourada suficiente para você e Xiaotin se tornarem humanas permanentemente. Meu Odin! O que aconteceu com o Xiaotin? Para quem não viu a aventura passada, aventureiros, Xiaotin é a donzela verde e amiga de Bai Xiuchen. Não sei como Xiaotin está. Depois que você foi embora, me declarei a um jovem médico, por quem me apaixonei, que me aceitou como sua esposa. Tudo ia bem. Xiaotin chamou um barqueiro e ambos se tornaram padrinhos do meu casamento. Foi tudo muito rápido e eu e o homem por quem me apaixonei já nos conhecíamos antes mesmo de sua chegada, Lu Yang. Você me deu a coragem e as pílulas que eu precisava para continuar com o casamento. Após o casamento, eu aceitei trabalhar em caridade, curando os doentes e dando medicamentos gratuitos para os pobres, ao lado do meu amor. No entanto, um monge que descobriu minha verdadeira origem se enfureceu, especialmente porque agora que nós doávamos remédios, ele perdia dinheiro com tratamentos que cobrava da população. O monge concebeu um plano maligno. Ele amaldiçoou o vinho que tomei no festival da cidade. Eu fui transformada novamente em uma cobra, que matou o meu amado marido de susto. Numa tentativa desesperada, eu fugi para as montanhas de Kulum para roubar a erva mágica para reviver meu esposo. Mas aqui, o equilíbrio celestial de Arcádia havia sido corrompido, perdido. Eu perdi minha consciência e me transformei apenas em um monstro incontrolável. Bai, isso é terrível! Como podemos reverter essa situação? A harmonia da vila e da montanha deve ser restaurada. O paraíso na terra que flutua nos ventos deve voltar a ser a entrada para o reino iluminado no além-vida. Precisamos fazer a vila de Kulum voltar ao que era antes. Mas tá cheio de ladrões e maldades lá. Roubaram até a espada da família do chefe da vila. Como eu vou fazer isso? A espada! A relíquia! O chefe da vila não sabe a importância dela. Ela é a chave, uma promessa antiga da deusa em ajudar a controlar as maldades na cidade, desde que os Kulons continuassem respeitando a montanha e continuassem a serem imparciais e bons. Sim, a espada! Eu estou atrás dela. Se ela é o primeiro passo para que as coisas voltem ao normal, eu vou encontrar, prometo. Mas a situação não tá boa não, Bai. A última pista que eu tenho é um bilhete que dá para entender que a espada se quebrou em pedaços. Bai Xiuchen estava fraca, aventureiros. Ela tossindo continuou falando. Encontre os pedaços da espada, jovem aventureiro. Precisamos a consertar. Mas Bai, você tá muito fraca. Vai ficar bem aqui sozinha? Não se preocupe. Assim que o equilíbrio da montanha voltar ao normal, eu estarei de volta à minha condição natural e poderei continuar procurando a erva mágica para salvar o meu amor. Rápido, não perca tempo. Não sabemos se a pílula dourada vai me segurar nessa forma por muito tempo. Tá certo, aguente firme. Eu já volto. Saí correndo o mais rápido que pude atrás da espada. Esse ladrão veio para a montanha e quebrou a espada aqui dentro. Os pedaços têm que estar em algum lugar. Continuei vasculhando os caminhos, à procura de mais pistas. Desci a montanha e tentei refazer o caminho por onde o ladrão poderia ter passado. No santuário eu pude encontrar algo. Parece que é um pedaço da espada que eu estou procurando. Sim, é isso mesmo! Continuei rastreando o caminho do ladrão. Já estou com um pedaço da espada. Eu não sou muito bom em seguir rastros, gostaria de ter um sentinela aqui comigo. Por sorte, no tabuleiro Go, eu encontrei outro pedaço da espada. Isso! Falta só mais um. Talvez próximo a onde eu achei os restos do corpo do ladrão. De volta à Terra das Fadas, Arcádia, em um local não perto do corpo do ladrão, encontrei mais um pedaço da espada. Eu coloquei os pedaços no chão e os montei como um quebra-cabeça. Parece que eu encontrei os pedaços da lâmina, e agora? Voltei até a vila o mais rápido que pude para falar com o chefe. Finalmente, vamos consertar a espada e salvar Kulum. Na casa do chefe, eu dei a boa notícia. Encontrei os pedaços da espada! Olha só, você encontrou os pedaços pra mim? Eu sabia que você conseguiria. Mas a espada ainda está quebrada. O que eu devo fazer? Como assim o que eu devo fazer? Consertar, não? Você poderia consertar essa espada pra mim, não é? Eu vou lhe pagar pela ajuda, já que fez todo esse trabalho até aqui. Como é que é, meu senhor? Até isso você quer que eu faça? Eu sei que é pedir demais, mas eu não faço ideia de como essa espada se quebrou em pedaços e muito menos como consertá-la. Eu não tenho tempo pra isso. A montanha tá morrendo e Bai e os ermitões e as ninfas estão indo junto.
Ai, ok, eu conserto. Ah, esplêndido. Tanta generosidade. Eu realmente estou em dívida com você, Bart. Mas você provavelmente vai precisar achar um excelente ferreiro para repará-la. Como eu te disse, esse é um importante tesouro da família. Não se esqueça disso. Você não faz ideia do quão importante essa espada é, moço. Peraí, ou será que faz? Há um cara chamado Chohawk na vila. Ele já esteve em muitos locais pelo mundo. Talvez ele conheça um ferreiro que consiga consertar a espada. Por favor, encontre o mais rápido possível. O chefe me apressou e me deu uma velha caixa azul como gratidão pela ajuda até agora. Mas essa agora, o que eu vou fazer com esse cara? Nem pista eu tenho. A maioria das pessoas daqui nasceram aqui ou são turistas. Está estampado na cara das pessoas de onde elas são. Alguém que viajou ao redor do mundo? Quem pode... O cavaleiro! O cavaleiro mal educado, ele é um aventureiro, como eu! Saí correndo e fui encontrar o cavaleiro novamente. Lá estava ele, rabugento como sempre. Falei com ele e ele me disse que não gostava de ser incomodado. Perguntei se ele conhecia um bom ferreiro e ele logo me perguntou de volta se havia sido eu quem achou a espada. Mas, hein? Ok, agora eu estou convencido. Kulum é a capital mundial da fofoca? Meu Odin? O cavaleiro rabugento já tinha sacado que era eu a pessoa que foi designada para consertar a espada. Chohawk me explicou que precisaria de um ferreiro muito habilidoso para consertar um dano dessa magnitude. Um ferreiro desse calibre só poderia ser encontrado em Geffen. Ah não! Como é que eu vou fazer isso? Eu estou há dias perdido no mar tentando voltar para Midgard. É impossível! Eu não sei como é que eu vou chegar em Geffen, mas eu não posso deixar a Bai esse tempo todo sozinha. Voltei correndo para ver como ela estava. Ela ainda estava muito debilitada. Me perguntou sobre a espada. Bai, apenas um ferreiro de Geffen poderia consertar essa espada. Eu não consigo resolver o problema. Existe uma forma, aventureiro. Eu posso usar o que restou do meu poder e enviar sua alma para o seu reino. Mas isso seria temporário. Você teria algumas horas para resolver tudo. Eu cuidarei do seu corpo aqui, mas assim que o feitiço acabar, eu voltarei a ser uma serpente e poderei te machucar ou até mesmo matar. Estou fraca demais para teleportar seu corpo, mas sou capaz de enviar os pedaços da espada junto com seu espírito em projeção astral. Não! Você não pode! Mas espera, como meu espírito vai carregar uma espada? Não vai. Será preciso a ajuda de alguém para continuar a missão. Se você restaurar a espada nas mãos do líder de Kulum, eu recobrarei minha consciência e poderei me cuidar e ajudar meu marido. Mas estamos lutando contra o tempo. A montanha está quase perdida. Ai... Ok, eu faço, mas me promete que vai aguentar firme, tá? Vá, jovem. Nos salve. Salve a todos. Os olhos de Bai Shichen se transformaram em olhos de serpente e eu me senti hipnotizado, perdendo os sentidos. Sem entender muito bem, com uma sensação de estar sonhando, eu me vi na praça de Geffen. Funcionou! É Geffen! Olhei para o chão e vi os pedaços quebrados da espada. Tentei pegar eles depressa, mas minhas mãos passaram através deles e do chão. Eu realmente sou um fantasma! Sim! Eu preciso achar alguém que me ajude. Mas quem? Ô, moço! Peraí! Ei, moço! Ei, você espera! Fala comigo aqui! Ai, eu tentei chamar a atenção das pessoas que passavam, mas ninguém podia me ver. Ah não, o que eu vou fazer agora? Nesse momento eu vi um ceifador de almas sentado. Ceifadores de almas supostamente deveriam falar com os espíritos. Ei, você? Você pode me ver? Ele não demonstrava reação. Será que ele não me vê mesmo? Eu assoprei dentro do ouvido dele e ele se contorceu e disse: Não faz isso. Eu tô dando o meu melhor pra te ignorar, seu maldito. Funcionou! Ei, pera. Você pode me ver? Você estava me ignorando? Você tem noção de quantos espíritos eu sinto a presença por dia? Não dá pra ficar prestando atenção em todo mundo. Eu iria enlouquecer. E não posso te ver. Ai, meu cavalo. Escuta, meu filho. Eu não tenho tempo pra isso. Eu me chamo Bazara. E eu não estou morto, não. Preciso de sua ajuda. Claro que não. Caso clássico de quem morreu e não entende que ainda morreu. Aceita que dói menos, ô Bassara.
Ô, seu arrogante, pra sua informação, meu corpo está em Kulum e eu não morri. E é uma longa história. Eu estou aqui em projeção astral. A montanha mágica Kulum está morrendo e o único jeito de salvar ela é com os pedaços da espada que estão ali no chão, tá vendo? O ceifador olhou e viu os pedaços que, nesse momento, algumas pessoas que passavam chutavam desatentos enquanto andavam. É verdade isso? Sim, por favor, me ajuda, vai. O ceifador de almas fez uma cara de preocupação. Perturbar o equilíbrio entre os planos espirituais e terrenos é algo perigoso. Mas não é o que eu tô te dizendo? Kulum é a união do paraíso e do plano terreno no mundo, flutuando nos céus pelos ventos. Eu não sei o que vai acontecer se a montanha morrer, mas vai ser bonito não. Já pensou se aquele troço cai igual um meteoro lá de cima? Tá certo, Passara. Eu vou te ajudar. O que eu devo fazer? O Chico Xavier, a propósito. Chico, eu preciso que você leve os pedaços da espada ali no chão e um ferreiro que a conserte. Mas não é qualquer ferreiro, tem que ser alguém muito habilidoso para consertar ela. Você não vai achar alguém assim na forja da cidade. Mas eu sei de um ferreiro muito bom que tá hospedado na estalagem da cidade. É isso! Leve os pedaços para ele. Eu vou com você. Ou quase isso, sei lá. O ceifador Chico pegou os pedaços da espada no chão e foi com eles para a estalagem da cidade. Na estalagem Frit encontramos o mestre ferreiro Almgarl. O cara tava mal, aventureiros. Ele estava com um problema sério. Sua neta Liru estava muito doente e nenhum médico em toda a Runemídia pode a curar. Ela provavelmente não aguentaria muito tempo como está. Almgarl estava muito mal, aventureiros. Ele colocou o ceifador Chico para fora e tudo. Ele é a única pessoa que eu conheço que pode ajudar. E agora? Pensei um pouco e tive uma ideia. Vamos ajudar a garota, talvez assim ele nos ajude também. Não tem muito tempo, então você precisa agir rápido. Mas o Espírito Sem Luz, você acha que vai curar uma doença que ninguém de Rune Midgard curou? Em Rune Midgard não, mas a República de Schwarzwald é famosa por seus cientistas. Além disso, antes de eu sair para minha jornada, eu conheci um rapaz que me contou ter sido curado de uma doença terrível por uma doutora em Juno. É pra lá que você vai. Acha essa doutora. Espero que você não esteja brincando comigo, Espírito. Eu já tô começando a ter que desembolsar um dinheiro nessa história. Se você estiver me enrolando, eu juro que te exorcizo para o limbo. Entramos na estalagem de novo e conversamos com a neta do mestre ferreiro para entender o que ela sentia. Ela estava oscilando entre sentir o corpo quente e frio. Não tinha febre, seu corpo paralisava e seu coração tinha batimentos irregulares. Ela não tá bem não. Após entender o que ela sentia, partimos. Sob o protesto, o ceifador Chico foi até Juno e, perguntando pela cidade, conseguimos achar a casa da tal doutora. Estou feliz de estar em Schwarzwald como um espírito. Assim não preciso me preocupar com a Requiem me caçando. Aventureiros, a doutora não estava para brincadeira não. Ela aparentemente é muito procurada pela fama que ficou de curandeira de doenças incomuns. No começo, ela não quis ajudar o Chico. Ensinei o ceifador a jogar uma lábia na doutora, mas funcionou muito bem. Sabe como é que é, né? Ele não tem o meu rostinho. Depois de insistir bastante e elogiar bastante a médica, vencemos ela pela insistência. A doutora perguntou sobre os sintomas da menina. E depois que o ceifador de almas contou a ela pareceu preocupada. Pediu para que procurássemos alguns itens para um remédio. Não daria tempo de juntar tanta coisa assim, mas Chico me ensinou que poderíamos achar tudo isso no paramercado. Um mercado paralelo escondido no grupo Egg, onde os comerciantes não precisam pagar impostos à coroa. Veja só, eu estou há tanto tempo longe que criaram até um mercado negro. De volta à médica, ela finalmente criou o remédio. Em um vidro dourado, ela colocou o remédio chamado aloe vera. Chico agradeceu a doutora e retornamos a Jeff para salvar Liru. Conseguimos começar a tratar a menina e ela finalmente começou a se sentir melhor. Ela vai levar um tempo até ficar bem, mas vai ficar curada. O avô dela agradeceu o ceifador de almas muito e finalmente concordou em consertar a espada. Pediu que ele trouxesse alguns materiais. Chico foi até a forja da cidade. Comprou tudo, reclamando de estar gastando o pouco dinheiro que tinha e retornou à estalagem, onde o mestre ferreiro finalmente consertou a espada. Com ela em mãos, eu agradeci o ceifador de almas. Conseguimos! Quer dizer, você conseguiu, né? Muito obrigado, agora eu preciso voltar com a espada. Na verdade, eu preciso te agradecer. Fazia tempo que eu não ajudava alguém. Existem muitos espíritos malignos presos nesse plano, pessoas que morreram injustamente. Eu andava desacreditado da bondade e usando meus dons só para mim mesmo.
Você me ajudou a recuperar a fé nos espíritos, Bazara. Obrigado. Ah, que isso? Nós nos ajudamos então. Mas eu não sei como é que eu vou fazer para voltar pro meu corpo. Uma amiga minha está em transe lá, me fazendo permanecer aqui. Ela vai segurar o máximo que pode, mas assim ela vai acabar sofrendo as consequências quando a energia dela acabar. Ela tá bem fraca. Talvez eu possa ajudar nisso. O ceifador de almas empunhou a espada pra frente e me pediu pra segurar junto com ele. Depois ele começou a conjurar uma magia. Com a união espiritual, eu me conecto a você, espírito Bazara. Regenere o seu espírito a seu lugar de direito. Aventureiros, eu comecei a brilhar e ver uma luz. Olha aí você. Então essa é a sua aparência. Tão jovem, já com tantas responsabilidades. Espere, eu tenho um último favor pra te pedir. Mande um Rodex para o super aprendiz Asbrum. Diga a ele que eu estou bem, que estou no mar tentando retornar. Diga que ele precisa avisar o rei. Ele vai saber do que se trata. Um aproveitador até o último minuto, certo? Eu irei fazer isso. Vá, jovem Bazar. Salve Kunlun e nos salve a todos. Depois de uma luz muito forte, eu estava de volta à Arcádia. Ah não, Bai estava muito mal. Deitei ela no chão e voltei até o chefe. O chefe ficou feliz com o retorno da espada, me agradeceu. A tal recompensa que ele me prometeu era mais simbólica que tudo. Um par de calçados. Veja só. Disse ainda que procurasse o cavaleiro Chowak, que ele iria embora em alguns dias com um barqueiro que conhecia e o viria buscar. Que estava tudo arranjado para que eu fosse com eles para a próxima ilha. Agradeci o chefe e voltei depressa até a Terra das Fadas. Aventureiros, tudo parecia estar voltando ao normal. A montanha ainda estava longe de ser curada, mas os seres de Kulun estavam voltando a si. Eu encontrei Bai Chiu-Chen mais uma vez. Ela estava bem, mas, no entanto, ela havia voltado a ser uma serpente branca. Havia perdido a habilidade de falar pelo baque que seus poderes sofreram. Eu percebi que ela carregava com ela a erva mágica que procurava. Provavelmente ela vai levar um tempo para que se cultive na forma humana novamente e volte para salvar o seu marido. Pude ver nos olhos dela gratidão e, acenando com a cabeça para mim, ela se virou e foi de volta para as profundezas de Arcádia se restaurar. Que aventura, viu? Nunca imaginei passar tanto aperto numa cidade tranquila como essa. Ninguém no mundo vai imaginar o perigo que correram. Eu voltei para o porto com o cavaleiro Chowak para esperar o barco de seu amigo que iria me deixar em Ayutthaya. Lá eu conseguiria continuar seguindo as correntes marítimas para voltar para Runemédica. Se você gostou da história, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Isso ajuda muito o soneto a crescer. E se você quiser me ajudar em game, dê um trocado para o seu trova! Mande por Rodex para Bazara Harmony no Valhalla, do jeito que está escrito na tela, mas só se você quiser. E nos siga nas redes sociais, temos várias delas. Acesse o Linktree para conhecer. Ó, beijo do Trova e nos vemos em Ayutthaya! Olá, eu estou mandando esse Rodex com uma mensagem do Espírito Bazara. O Espírito Bazara, ele morreu? Ou é um trote? Ele disse que está bem, que está no mar tentando voltar para casa, que você deve urgente avisar ao rei. Ele disse que você saberia do que se trata. Se não é um trote, parece ser o Bazara mesmo. Ah, tem mensagem mais abaixo. Segue a conta que ele deixou comigo. Na erva verde, que é isso? Que é isso? Observação, este é um Rodex a cobrar. Mas que